Olá, hoje a gente vai mergulhar uma ideia realmente radical ensinada pelo apóstolo Paulo. Uma daquelas ideias que, quando você entende, muda completamente a forma como os cristãos viam e ainda veem os seus próprios corpos. É um conceito que atravessa os séculos e nós vamos entender direitinho por quê. Para começar, nossa história não se passa num santuário todo arrumadinho, sabe? Pelo contrário, ela nasce no meio da agitação, da confusão de uma cidade portuária da antiguidade, Corinto, um lugar multicultural e moralmente, bem, complexo. E é nesse cenário caótico que a mensagem de Paulo ganha uma força impressionante. Então, para a gente sacar o poder do que Paulo estava ensinando, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Entender o mundo em que ele estava falando. Um mundo que, à primeira vista, parece muito distante do nosso, mas que, como vamos ver, tinha desafios surpreendentemente parecidos. Imagina só a cena: Corinto era um verdadeiro caldeirão. Como uma cidade portuária gigante, era um polo de gente de tudo que é canto, de várias culturas, religiões e, claro, de muito comércio. Mas também era conhecida por uma moralidade, digamos, bastante liberal. A coisa era tão séria que o termo corintianizar virou gíria para dizer viver de forma devassa. E era exatamente nesse ambiente super desafiador que uma comunidade cristã, ainda bem jovem, estava tentando se encontrar. E foi para essa galera, vivendo cercada por essa cultura de excessos, que Paulo faz uma pergunta. Uma pergunta direta, afiada, que ele repete várias vezes na sua carta. Era tipo um chacoalhão, sabe? Um chamado para eles acordarem e se lembrarem de uma verdade fundamental que parecia que eles tinham esquecido. A resposta de Paulo para essa situação toda não foi simplesmente criar um novo conjunto de regras. Nada disso. Ele apresentou uma maneira totalmente revolucionária de enxergar o próprio corpo, uma mudança de perspectiva que ia virar o jogo. E aqui está a ideia central, a grande virada. O corpo não é algo sem importância ou algo a ser desprezado. Muito pelo contrário, ele é um espaço sagrado, um templo vivo, onde o próprio Espírito de Deus mora. Pensa no impacto disso. Para aquela época, essa era uma ideia absolutamente transformadora. Essa metáfora poderosa de que o corpo é um templo tem duas implicações profundas. Duas ideias que, juntas, mudam completamente o jeito de encarar a vida, o dia a dia. A primeira implicação tem a ver com posse, com quem é o dono. A ideia é a seguinte: o corpo não é uma propriedade pessoal para a gente usar como bem entender. Ele pertence a Deus. Aquela expressão comprado por bom preço se refere diretamente ao sacrifício de Cristo, ou seja, foi estabelecida uma nova posse. A segunda implicação é sobre quem mora nesse corpo. Além de ser propriedade de Deus, ele é o lugar onde o Espírito dele escolheu viver. Isso eleva o status do corpo de uma forma sem precedentes. Ele deixa de ser apenas matéria, carne e osso, e se torna um santuário. Para deixar essa ideia ainda mais clara, Paulo usa uma analogia que todo mundo conhecia bem na época, o tabernáculo do Antigo Testamento. Do mesmo jeito que o tabernáculo tinha 3 partes, ele faz um paralelo com a pessoa. O corpo seria o pátio externo, a parte visível. A alma, nossa mente, nossas emoções, seria o lugar santo. E o espírito, bom, o espírito seria o santo dos santos, o lugar mais íntimo, onde a presença de Deus habita. Ok, então o ponto crucial é: se o corpo é mesmo um templo sagrado, o que isso significa na prática? Como é que essa teologia toda se transforma em ações do dia a dia? A resposta começa com um comando bem radical. A primeira aplicação prática é essa ordem direta: fugir das práticas que, ironicamente, definiam a cultura de Corinto. A palavra que ele usa em grego, pheugo, não sugere só uma resistência passiva. A ideia é de uma fuga ativa, deliberada, de correr para longe daquilo que pode profanar o templo. Esse ensinamento cria um contraste gigantesco. De um lado, a visão no mundo ali de Corinto, que dizia que o corpo serve para o prazer pessoal e pronto. Do outro, essa nova visão sagrada, onde o corpo se torna um instrumento para a glória de Deus. É uma mudança completa de paradigma. Cuidar do templo, então, envolve tanto o lado espiritual quanto o físico. E o ponto-chave aqui é que essas duas coisas não são separadas. Elas estão totalmente ligadas. O que se faz em uma afeta diretamente a outra. E aqui estão as ferramentas práticas. Disciplinas como oração, jejum e estudo da palavra alimentam o espírito que habita o templo. Ao mesmo tempo, cuidar da alimentação, do descanso, fazer exercícios, mantém a estrutura física do templo saudável e funcionando bem. É uma abordagem completa, holística. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que é crucial. Qual a conexão entre o corpo físico e o propósito espiritual?
Por que, no fim das contas, a manutenção física dessa estrutura importa tanto assim? Essa história, que é bem forte, ilustra a ideia central de um jeito que a gente não esquece. A negligência com o corpo, o nosso cavalo, pode acabar comprometendo a missão divina, a mensagem que ele deveria carregar. A saúde física não é um fim em si mesma, mas é um meio para um propósito maior. A pergunta que fica, então, é: como o cuidado com o nosso cavalo está impactando a entrega da nossa mensagem?